Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, independentemente de quando ou onde vocês estejam assistindo esse vídeo. Espero que todos vocês estejam bem, acima de tudo. Enfim, hoje a gente vai trabalhar aqui, pelo menos nesse vídeo, um exercício para tentar colocar, talvez em um contexto mais concreto, alguns aspectos da logística reversa, beleza? Então, o exercício de hoje, que é o exercício que eu gostaria que vocês dessem uma pensada a partir de agora, é o que está aí nesse enunciado que está destacado aí na tela. Esse exercício, inclusive, está no conjunto de slides da aula de logística reversa também. Vocês podem depois dar uma olhada, tá mais lá para o finalzinho, beleza? E qual que é, enfim, o enredo, qual que é a questão que eu lanço para vocês? Então considere que você faz parte de uma empresa de bebidas, e no caso especificamente de bebidas do tipo refrigerantes, e vocês querem implementar a logística reversa dentro dos processos de vocês. Vocês, enfim, então passaram aqui pela aula de logística reversa e falaram: puxa, acho que vale a pena implementar alguma coisa nesse sentido, parece vantajoso para a minha empresa talvez implementar alguma coisa nessa linha. E para isso, vocês vão focar é, especificamente na embalagem do refrigerante de vocês. O que vocês então vão tentar focar? Vocês vão lançar uma garrafa PET, aqui no caso que eu chamei de verde, beleza? O que é essa garrafa PET verde? Nada mais é do que uma garrafa produzida com PET reciclado. Então, pessoal, tenham em conta o seguinte: não precisa procurar na internet o que é PET verde, até porque se vocês procurarem, provavelmente vão encontrar, por exemplo, PET que é fabricado de etanol, por exemplo, ou qualquer outra matéria-prima de origem vegetal. E não é essa a ideia. O que eu chamo de garrafa PET neste exercício é a garrafa que você produz com esse plástico reciclado, beleza? Plástico da própria embalagem de refrigerante, no caso, beleza? O que eu gostaria que vocês fizessem neste exercício, item A, desenhe dois fluxogramas, beleza? Um da produção do refrigerante com garrafa PET comum e outro com a garrafa PET que eu chamo de verde, que é esse PET reciclado. E a partir daí, tente compreender quais as diferenças entre os ciclos de vida de cada um, tá bom? Tentem fazer isso daí no primeiro item deste exercício. Segundo item que eu gostaria que vocês tentassem pensar, refletir quais atores, quantos e quais os atores, os players, os personagens envolvidos no processo de logística reversa. Ou seja, quantos e quais são aqueles personagens que devem trabalhar, devem agir dentro do processo de logística reversa para você produzir essa garrafa PET verde. Beleza? Então são os dois exercícios que eu gostaria de passar para vocês. Eu vou dar um tempo, recomendo inclusive que você dê um pause aí no vídeo para poder fazer esse exercício e na volta a gente começa a discutir, enfim, como é que se resolve ou qual que seria assim, o encaminhamento possível para esse exercício que nós lançamos aqui, beleza? Então, façam, tentem fazer por gentileza e daqui a pouco a gente volta a se falar, discutindo aí algumas coisas deste exercício aqui, beleza? Valeu, até mais. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o exercício que nós lançamos há alguns minutos atrás. Espero que vocês tenham conseguido fazer o exercício, ou pelo menos tentado fazer o exercício. E a partir de agora a gente vai começar a discutir algumas coisas dessa questão que eu lancei. Enfim, processo de logística reversa de uma garrafa PET é, utilizada para refrigerante. Vamos lá. A primeira observação que eu queria fazer com relação a esse exercício é o seguinte: percebam
que, na verdade, esses dois fluxogramas que eu pedi no item A, eles podem ser desenhados em um só. Essa diferença, ou na verdade eu poderia dizer uma semelhança, um paralelismo entre os ciclos de vida de cada um, se vocês observassem, vocês perceberiam que poderia sim ser colocado em um único fluxograma. Então esse é o primeiro aspecto da logística reversa, que na verdade ele acaba sendo, esse processo acaba sendo na verdade acoplado ao processo de logística tradicional, tá? O processo tradicional de produção, é o que a gente chama de logística direta, enfim, que é o processo todo de produção, tá? Então esse é o primeiro aspecto que eu queria comentar já de antemão sobre o exercício. Vocês poderiam desenhar os dois fluxogramas em um só. E quantos atores que vocês conseguiram identificar aí? 3? 4? 5? 8? 27? Não sei, vamos ver agora o que vocês talvez, enfim, devem ter identificado nesse exercício. Muito bem, pessoal, este é o fluxograma que eu acabei desenhando como uma espécie de... Enfim, pelo menos foi a minha resolução do problema, tá? E o primeiro ponto que eu queria comentar é o seguinte, vocês vão observar que na minha consideração aqui, eu coloquei a produção de refrigerante, que está aqui em cima, que eu vou colocar aqui com uma setinha. A produção de refrigerante, ela tem um ciclo de vida próprio, tá? Mas ele vai ser o mesmo independentemente do tipo de frasco que você utilize, seja de polímero virgem ou de polímero reciclado. Por isso que eu coloquei como um quadrado branco e não considerei na modelagem, porque tem vários outros processos aí, enfim, esqueci até de colocar no enunciado, mas vocês não precisariam ter se importado tanto com a produção do refrigerante. O que nos importa, aí sim, é o processo de produção da garrafa PET de resina virgem, tá? E que eu coloquei de azul escuro, vocês podem observar aqui no trem, neste trem aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Neste trem aqui, beleza? Que vocês estão vendo aqui em azul escuro. E vocês também podem ver aqui em azul claro o processo ou alguns processos para a produção da garrafa PET reciclada. Eu coloquei aqui em azul claro esses três grandes processos, mas que de fato podem até ser desmembrados em outros, beleza? Também não é que eu entrei em muitos detalhes. Então colocamos em azul escuro o processo convencional de produção da garrafa a partir da resina PET virgem, em azul claro o processo para a produção da garrafa reciclável. O ciclo de vida do refrigerante não foi considerado na modelagem, tá? Então não fiquem preocupados com isso. E uma coisa também que eu comento, que vocês podem ver aqui no final do ciclo de vida da garrafa, é que a triagem de embalagens, neste caso, pode ter também um descarte para aterro também, tá? Porque a partir do momento que você faz uma triagem de embalagem, você pode talvez ver embalagens que não são viáveis para reciclagem. Você então descarta para aterro. Você salva talvez aqui na coleta seletiva, mas depois que você faz a triagem nas cooperativas de reciclagem, você percebe, né? Essa embalagem não serve, então vamos descartar, assim como também na produção da garrafa reciclada também pode ter uma setinha saindo daqui, e que eu não vou desenhar aqui exatamente a seta toda, mas que ela pode chegar aqui também. Eu só coloquei esses três pontinhos para constar como sai daqui da produção da garrafa reciclada e vai para o descarte em aterro. Beleza? Então, tenha em mente também que não é que a partir do momento em que você promove a logística reversa, você está deixando de produzir resíduos. Não, eles continuam existindo, mas provavelmente muito provavelmente vai ser em menor quantidade aqui. Beleza? Em azul escuro nós temos então o processo da garrafa PET virgem. Percebam aqui o seguinte, que nós consideramos o ciclo de vida do PET, que começa onde? Do PET, a embalagem do PET, o animal, né? A partir da extração de petróleo. Não sei se vocês lembravam disso, mas o PET, polietileno tereftalato, ele é um plástico
logo oriundo de petróleo. Então, você tem uma consideração aqui do quê? Da extração do petróleo como recurso natural. Beleza? Então, aqui tem o recurso natural petróleo sendo extraído neste processo. E a partir daí, claro, quando você extrai o petróleo, você tem que passar pelas etapas, por exemplo, do refino. Você separa as diversas frações do petróleo e você obtém o quê? A fração que te interessa. E a partir dessa fração que te interessa, o etileno, por exemplo, você produz o polímero. Você polimeriza para até obter, enfim, o polímero em si, o PET, o polietileno tereftalato. Beleza? Uma vez que você tem a produção do polímero, você tem depois a produção da garrafa. De que maneira? Se vocês pesquisarem aí, vocês vão perceber que essa garrafa PET ela é produzida a partir de um sopro. É um molde que o pessoal fala, né? O que acontece? Você tem a resina, o plástico, e você tem que moldar ele no formato da embalagem. O que você faz? Você aumenta a temperatura para deixar ele maleável e você sopra ele dentro de um molde, o filme plástico dentro de um molde, e esse sopro vai fazer com que o plástico ele acabe preenchendo todo o espaço do molde e você obtenha assim a garrafa PET. Depois você tem o envase do, do refrigerante. Aqui também vai aparecer aqui a tampinha, enfim, mas estamos focando na garrafa. Então você tem o envase do refrigerante. E por fim você tem as etapas logísticas, passando ou não, por exemplo, pelos centros de distribuição. Então nós temos alguns transportes até chegar no comércio, enfim, no mercado ou no loja de conveniência ou na lojinha perto da sua casa, seja lá o que for. Você compra o produto, transporta até a tua casa, por exemplo, faz o consumo e a partir daí você pode ter duas destinações. Então veja que até agora nós percorremos o azul escuro, que é a garrafa PET de origem fóssil, tá? E aqui nós temos então duas destinações. A destinação mais comum, que acontece mais vezes, é você ter aqui um descarte para aterro. Você joga a garrafa no lixo, esse lixo depois ele é transportado pelo serviço de coleta de limpeza pública e vai ser descartado em algum aterro sanitário. E aí entra então o segundo ponto aqui, que é os processos para a produção da garrafa PET que eu chamei de verde, que é a garrafa reciclada. Como é que nós fazemos isso? Nós temos esses três processos, tá? Esses três processos. E passando por quais aqui no caso? Os principais que pelo menos eu listei. Pela coleta seletiva, beleza? Então nós temos aqui o processo da coleta seletiva, ou seja, já não é uma destinação comum. Eu não descarto para aterro, não jogo no lixo qualquer e o pessoal leva embora. Na verdade, eu deixo separado para que, enfim, haja a possibilidade de pessoas que façam essa coleta só de plásticos, por exemplo, que é o que nos interessa nesse caso. E aí, quem é que geralmente faz essa coleta? São muitas vezes os catadores, né? Esse serviço informal que, enfim, viabiliza, como vocês podem ver, boa parte desse processo aqui de logística reversa de reciclagem. Pessoas, por exemplo, que têm trabalhos informais, que talvez não ganham o suficiente e tem que se expor muitas vezes em lidar com lixo para poder achar o material que eles querem depois vender, o material para ser reciclado. Então vocês têm a coleta seletiva, e aí essa coleta desse plástico vai para uma espécie de cooperativa de reciclagem, onde você vai fazer uma triagem das embalagens. Lógico, talvez você obtenha dentro dos resíduos plásticos uma série de plásticos diferentes. Tá? Isso é bastante normal, isso é bastante comum. E na cooperativa você vai ter aí sim uma separação de embalagens. E mais uma vez, muitas vezes o que acontece é que quem trabalha nisso são pessoas. Ou seja, você também pode imaginar mais uma vez, você tem pessoas trabalhando com resíduos. Enfim, é uma situação também que talvez, enfim, a tecnologia poderia ajudar a evitar, né, que essas pessoas, por exemplo, não estivessem tão expostas, enfim, aos resíduos e contaminação, enfim, a gente sabe bem o que pode dar a partir daí. Mas você faz uma triagem de embalagem e as embalagens que são apropriadas para reciclagem vão para a produção da garrafa reciclada e aqui você tem
enfim, uma série de processos, como por exemplo, você tem que lavar, você tem que depois é, preparar o material para ser de novo, passar pelo processo de fusão, produção da resina, para a partir daí você tem o sopro de novo, tudo aquilo que a gente já viu, né, nesses processos de produção do polímero e da garrafa, você vai ter aqui também, beleza? Na produção da garrafa reciclada. Você tem que, a partir da garrafa velha ou da garrafa descartada, você vai ter que, enfim, produzir a garrafa reciclada. E aí, uma vez essa garrafa pronta, é, condicionada, por exemplo, do ponto de vista também higiênico, você pode levar ele de novo para envase e você tem então aqui o processo de produção da garrafa PET verde, que eu chamei de verde aqui. Muito bem. Outro ponto que eu queria comentar sobre a garrafa reciclada aqui é o seguinte: professor, quantas vezes nós podemos reciclar a garrafa? Veja, como nós estamos falando de um processo que na verdade é industrial, você na verdade vai ter controle de qualidade, controle higiênico, sanitário, por exemplo. E lógico, você pode talvez reciclar na teoria quanto você quiser, mas na prática a gente sabe que não é tanto assim. E esse processo de reciclagem, eu desenho uma setinha, um circuito fechado aqui, tá? Reciclagem que eu vou desenhar como R. Esse processo aqui fechado, ele não é 100%, né? Não é que você vai acabar chegando a zero no descarte. Sempre vai ter um descarte, seja aqui do consumo para o descarte, ou seja na triagem, na produção da garrafa reciclada. Mas o que você vai obter, claro, um fluxo maior de material circulando em vez de ter aqui um descarte direto. Ou seja, você já está promovendo uma reciclagem, isso significa o quê? Que você deixa de produzir, enfim, você deixa de ter essa entrada aqui, você diminui essa entrada razoavelmente, beleza? Mas não responde a pergunta, né? Pô, quantas vezes podemos reciclar? Existe um número N, autores divergem, mas tudo depende muito do nível de qualidade que você queira dar para o produto que vem de origem reciclada. Tudo bem? Então também tem esse aspecto que é bastante importante. E lógico, mais uma vez, não existe um processo 100% real, 100% de reciclagem, tá bom? Que atores estão envolvidos no processo? Então, se vocês encontraram 5, eu tenho que dizer que, ok, foi pelo menos também o que eu consegui encontrar no primeiro momento. Vocês podem ver aí que atores estão envolvidos aí. Quem é que possibilita a logística reversa? Primeiro ponto, os consumidores, tá? Por que os consumidores? Porque eles devem dispor as embalagens para a coleta seletiva. Ou seja, deve haver uma conscientização. Quando a gente fala de logística reversa, da responsabilidade compartilhada, a gente comenta sobre isso, tá? Que os consumidores eles devem participar do processo viabilizando a coleta de embalagens para reciclagem. Então, primeiro ponto, os consumidores. Segundo ponto, o poder público. Por que o poder público? Primeiro, porque ele talvez vai ser o grande, enfim, viabilizador, por exemplo, do transporte dos resíduos já separados para as cooperativas de reciclagem, por exemplo. Além de ter a frota para fazer a limpeza dos resíduos normais, os resíduos que podem ser reciclados também poderiam, por um exemplo, ser viabilizados pelo poder público. Não quero dizer, por exemplo, que o poder público tem que cuidar de tudo. Enfim, eu pelo menos também tenho essa ideia de que o poder público não é a grande, assim, provedora universal de tudo aquilo que a gente precisa, né? Não. Enfim, poder público, como qualquer outra coisa existente no planeta, tem o seu orçamento limitado e, lógico, não vai conseguir prover tudo aquilo que a gente precisa. Então, vocês vejam aí, por exemplo, que, por um lado, também você pode talvez ter o poder público, pelo menos, viabilizando, dando algum subsídio ou até mesmo fornecendo frota. Para quê? Para fazer esse transporte do resíduo da casa das pessoas até as cooperativas de reciclagem. Percebam que, inclusive, isso é uma coisa bastante complexa, tá? Não é tão simples. Você tem, por exemplo, a produção de refrigerante de determinados pontos, mas não muitos, eles têm que espalhar para o Brasil todo, né? No caso daqui do refrigerante. E a logística reversa é complicada por quê? Porque, na verdade, você tem que, nesse caso aqui, você tem que buscar a embalagem de todos os lugares, todas as casas, ou de, sei lá, algum conjunto de casas, por exemplo, se a gente tem condomínio, de conjuntos de casas,
e devolver, por exemplo, ou levar, por exemplo, para alguma fábrica, para uma cooperativa e depois para alguma fábrica que faça essa reciclagem, né? Então veja que não é uma situação tão simples. Depois, cooperativas de reciclagem. Para quê? Para realizar a triagem das embalagens e encaminhar o material às indústrias. Foi isso que eu comentei aí das cooperativas. Enfim, inclusive tem surgido cada vez mais iniciativas nessa área. Para quê? Para poder, enfim, até quem sabe obter valor agregado, obter lucratividade por meio dessa atividade, tá? Eu não coloquei aqui, mas dentro das cooperativas poderiam colocar também enfim, aqueles que fazem a coleta, no caso aqui do modo informal, tá? Também hoje em dia é muito mais viável, como eu falei, ter catador. Depois, indústrias de reciclagem, tá? Se, por exemplo, a fábrica de refrigerante ela não tiver uma tecnologia para fazer a reciclagem, o que vai acontecer provavelmente é que vai ter fábricas ou empresas que vão se preocupar, vão preparar essa resina plástica a partir dos resíduos, né? Enfim, a partir dos resíduos de descarte, tá? Ou seja, a empresa de refrigerante ela vai comprar plástico dessas fabricantes de plásticos oriundos de reciclados, beleza? E por fim, o último, pelo menos no meu caso, mais ou menos importante, as indústrias. Por quê? A indústria no caso de refrigerante. Primeiro, no papel de conscientização, há muitas embalagens de água hoje em dia que você já vê lá, por exemplo, o símbolozinho, essa garrafa é 100% reciclável, tal, tudo mais. Você já vê esse tipo de anúncio em algumas embalagens, por exemplo, de garrafas, até mesmo de garrafas. Então, a conscientização, você informar a população de que você está tentando promover aquilo, o que o pessoal tem promovido exatamente, aí cada empresa sabe lá o que vai fazer. E por outro lado, nós temos também a viabilização da tecnologia. Se a empresa ela realmente quiser manter o controle, digamos assim, da produção das embalagens, ela também, com o passar do tempo, vai ter que investir, por exemplo, em pesquisa para montar dentro da sua fábrica de refrigerante também uma fábrica para a produção de garrafas e, inclusive, a produção de plástico reciclado para fazer essas embalagens. Beleza? Então é isso que, enfim, eu tinha pelo menos considerado esses atores envolvidos aqui, são 5 no total. Se você encontrou mais, parabéns. Você deve ter enxergado, provavelmente chegou coisas aí até mais pessoas aí que eu não tinha considerado no primeiro momento. Beleza? Uma coisa que eu não coloquei aqui, eu faço observação. Pelo fato de ser uma logística em azul escuro direta, em azul claro reversa, vocês provavelmente vão encontrar também etapas de transporte aqui, tá? Eu não coloquei, mas, por exemplo, poderemos ter muito bem etapas de transporte aqui, em alguns lugares. Eu coloquei como uma bolinha e um T entre os processos, mas só para simbolizar, por exemplo, aqui também vai ter um T, por exemplo. Eu não estou sendo muito rigoroso nisso, tá? Isso é uma coisa que, inclusive, se vocês puderem, acho que seria interessante colocar no diagrama de vocês. Mas há processos de transporte e muitos desses processos de transporte, muitos processos de transporte podem trazer aí um impacto ambiental razoável, tá? E talvez até chegar na condição limite de inviabilizar, por exemplo, alguma prática de reciclagem. Enfim, é tudo. Lógico que aí nesse caso a gente sempre pode colocar, por exemplo, números para, enfim, estabelecer, afinal de contas, a viabilidade de você reciclar ou não, a partir da consideração de que esses transportes podem aumentar a carga ambiental, por exemplo, da reciclagem ou da produção normal, enfim, da garrafa, beleza? Então, é isso que eu queria fazer de consideração sobre este exercício. Espero que vocês de fato tenham feito esse exercício, esse colocar a cabeça para funcionar e para considerar, enfim, essas diferenças entre o que é reciclado e o que não fazer o fluxograma, isso pode ser de bastante ajuda depois para a atividade 3, tá bom? Espero que de fato tenha sido de ajuda e se vocês tiverem alguma dúvida, depois podem me procurar, beleza? Valeu, gente, obrigado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, até mais!